Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade de podermos fazer mais um estudo sobre o Fonte Viva, né? Estamos acompanhando e fazendo nossas reflexões e as nossas análises, né? Sobre o Evangelho, sempre se referindo a alguma passagem, né? Vamos agradecer a Jesus por estar junto de nós, nos abençoando, nos iluminando e trazendo o conhecimento que tanto queremos, né? Para que a gente possa estar mais próximo dele, não é verdade? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão também a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido mentor, o nosso norte, né? Que nos traz conforto, paz, saúde, saúde física e saúde espiritual. Ele e toda a sua equipe recebam a nossa gratidão, o nosso amor e o nosso carinho. E que a luz divina esteja sempre junto deles. Muito bem. Nossa lição de hoje, do Fonte Viva, ela é o título, é a lição 52, Servir e Marchar. E Paulo, na primeira carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, nos traz a seguinte frase: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tá? Palavras de Paulo nessa primeira carta aos Hebreus. E aí nos traz a seguinte entendimento, através da psicografia, né, de Chico Xavier, escrito por Emmanuel. Se é difícil a produção de fruto sadio da lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo? É quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Há aluvião de futilidades da vida inferior. Há invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da responsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem? Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor,
persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontando por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Muito bom. Lição muito bonita, maravilhosa, né? Que Paulo nos traz através dessa frase e que Emmanuel nos faz essa reflexão, esse entendimento, né? Então, a gente sabe que a nossa caminhada, a nossa luta, não é fácil, né? Nós precisamos estar em constante ato de fazer algo, sempre estar se movimentando, deslocar-se, movimentar-se para a frente, procurar caminhar em direção ao alto, né? Por quê? Porque é assim que nós vamos construindo o nosso caminho. Mas nós sabemos que nossa marcha, a nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada exige muita dedicação, vontade de fazer algo melhor. É o que mais a gente precisa de estar sempre atrelado em nossos pensamentos. Vontade de melhorar, vontade de fazer o melhor, sempre, né? Por isso, nosso caminho não é fácil. Está lá dizendo lá, dedicação e vontade, né? E como nos alerta Emmanuel, a aquisição de valores espirituais, que é o alimento da nossa alma. Quando nós valorizamos as leis divinas, aquilo que Jesus quer que a gente siga, que a gente faça, né? E que a gente faz com dedicação, com amor e com carinho, né? É o grande alimento para a nossa alma. É o alimento dos valores espirituais dentro de nós. E é a nossa purificação interna, é a nossa purificação da alma, né? E sementes que nós plantamos podem ser boas, mas nós sabemos que nós deparamos com muitos obstáculos, né? Na nossa semeadura, é aquele que não aceita a sua opinião, é aquele que distorce o sentido das palavras, né? E assim por diante. Como nos enumerou aqui, né? Incompreensão, maldade, calúnia, muita gente age dessa forma, na verdade. Inveja, despeito, né? São sentimentos que querem atrapalhar o nosso caminho, né? A indiferença está cheio. Pessoas que são indiferentes às situações que surgem para nós, né? Não sei se por ignorância, desconhecimento, falta de uma orientação mais firme, não é? E as preocupações que temos no nosso dia a dia.
que estão constantemente nos cercando para atrapalhar os nossos objetivos, né? Então vejam que não é fácil, é complicado a gente poder traçar um caminho de grandes realizações, né? Nós sabemos que muitas coisas que nós temos que providenciar e fazer, pode ser que a gente não consiga em uma passagem, né? Uma passagem não será suficiente para a gente se purificar e amadurecer. Afinal, já se passou mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui e mudou muita coisa? Não, não mudou. A humanidade continua displicente em relação à religião, na verdade. Pessoas colocando a religião sempre em segundo plano. Então vejam que este é um ponto crucial para nós, na nossa caminhada. Nós sabemos que todas essas forças se convergem para nós a fim de nos impedir de avançar no bem, para o bem, né? Forças, ações, vibrações negativas, né? Nós sabemos que a humanidade está cheia disso, dessas situações aonde prejudicam e prejudicam muito as nossas caminhadas, né? Nós sabemos que o caminho é sempre, o nosso caminho será sempre com muito suor, muito trabalho, né? E persistência de nossa parte. Porque sem o sacrifício, nós não obteremos vitória. E através desses sentimentos, suor, trabalho, sacrifício, que nós vamos ser valorizados. Através das obras que nós estamos realizando, né? E assim, trilhar caminhos de realizações. Nós sabemos que a todo momento nós temos uma coisa querendo atrapalhar. Nós não podemos jogar a toalha. Temos que fazer aquilo que está escrito ali, ó. Trabalhar, persistir, não é? É assim que nós temos que agir. Nós sabemos aquele velho ditado que conhecemos: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? A gente vê tantas pedras aí sendo moldadas de acordo com a água batendo, né? Por que que nós não podemos moldar as coisas que estão à nossa volta? Basta nós termos a nossa persistência, não é verdade? Então nós não podemos e nunca agir dessa forma, jogar a toalha por achar que é impossível. Nada, nada é impossível das nossas responsabilidades, daquilo que nos é atribuído. Nós somos capazes, né? Jesus disse isso, que nós somos capazes. Somos capazes, inclusive, de exercer a cura, a autocura. Né? A autocura. Nós mesmos nos curando das nossas imperfeições. Né? E Paulo é claro no que, quando ele coloca, né? Não esmoreça, movimente-se e continue na luta. Né? Paulo diz isso lá na nossa decisãozinha. Movimente-se, não esmoreça, né? Porque é através da nossa persistência, da nossa luta, que nós seremos vencedores, né? Nós sabemos a melhor parte da vida
é servir e marchar no bem, incessantemente, como nos coloca na nossa liçãozinha, o nosso querido Emmanuel, né? E tanto bem claro deixou o nosso estudo, né? De como nós devemos combater o nosso dia a dia, combater essas situações que podem querer nos atrapalhar, em atrapalhar, em servir e marchar, né? Como diz Paulo, tornai a levantar as mãos, levante as mãos, cansadas, e os joelhos desconjuntados. Erga-se e caminhe e vá à frente. Lute por um ideal. Lute pelo amor e pela luz e pelas leis divinas. Tudo será mais fácil. Tudo será maravilhoso em nossas vidas, com as bênçãos de Jesus, o nosso querido Mestre. Não é? Então, tiremos, como ele diz lá, ó, tiremos a poeira do desencanto. Esta poeira não nos pertence. Hã? Esses sentimentos que nos atrapalham não nos pertencem. Não faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos imbuídos no bem, no amor, na luz divina. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, a lição está aí. Agora nós vamos bater o nosso papo. Quero conhecer o entendimento de vocês, o que vocês podem agregar mais nessa nossa lição de hoje, que é servir e marchar. Está aberto o microfone para vocês. Nessa lição 52, eu falo, é difícil. Se a gente abre o livro e vê a lição escrito, é difícil, então nós já ficamos sabendo. Mas a gente ainda tem aquela vida inferior que a gente carrega, aquelas coisas do tempo antigo e de outras passagens. E às vezes a gente não consegue se livrar disso. Tem muita coisa que a gente acha que é fácil se livrar, né? Ah, não vou fazer mais isso. Aí você dá um descuido lá, fala, poxa vida, eu devia orar e vigiar mais para que isso não aconteça e leva eu para baixo. Você já falou bastante coisa, eu não vou tornar repetitivo, mas a elevação, a gente sente que a elevação é uma obra de suor, de persistência, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ficar atento, mas é uma obra que engrandece a gente. A gente termina um dia bem, termina aquele dia com orgulho. Olha, poxa vida, hoje eu fiz isso que eu senti orgulho de ter feito. Não decepcionei quem me colocou aqui embaixo para dar esse espaço para eu regenerar. E amanhã, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, melhor do que hoje. Eu sempre, quando vou deitar, eu falo, meu Senhor, eu farei de amanhã o dia melhor do que hoje. E quando eu acordo, eu agradeço por ter acordado e falo, farei hoje muito melhor do que ontem. E a criatura, vamos falar do servir, né? Quem serve, progride, porque a gente sente aquela felicidade de servir, e a gente vai acostumando, para nós é um negócio rotineiro, né? A gente não vê assim, uma dificuldade no servir, vai tornando rotineiro, e quanto mais fácil, mais a gente faz, né? E a criatura que serve, pelo prazer de ser útil, né, progride sempre. Ela encontra 1000 recursos
dentro de si mesmo na solução de todos os problemas que aparecem. Porque ela pensa no bem. Ela não está voltando lá para trás para ver as fuinhas que aconteceu, as maldades. Ela já deixou lá para trás, né? Tem uma lição lá que ficou lá para trás que chama erguer e ajudar. Você ergueu e ajudou. Agora nós estamos aqui, servir, né? Servir e caminhar, né? Servir e marchar. Servir e marchar, né? Tem uma lição anterior, essa aqui, acho que umas 2 ou 3 que nós estudamos, que chama avancemos, né? Porque a gente não pode também sair avançando sem ter uma noção de onde nós vamos chegar. E quando a gente chega num lugar que a gente pega, começa a comentar alguma coisa, poxa vida, estou participando de tal coisa, me está engrandecendo muito. Se tiver 3 pessoas, uma pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ficar com o olho gordo ali, falando, não é possível que esse cara está fazendo isso e eu não sei nem como chegar lá. Né? E nós não podemos parar, só para dar uma finalizada aqui, né? Nós não podemos parar de servir e marchar, porque a gente vai desaprendendo e nós não temos tempo para desaprender, servir e marchar. A nossa vida aqui, ó, é um raio. Para nós, 60, 70, 80 anos, parece que demorou muito, né? Mas nos 60, 70, 80 anos que nós estamos passando por aqui, talvez, não sei se eu posso falar isso, mas a regeneração de muitos é muito pouca. Ela vai ter que voltar aqui. Não sei quantas vezes, né? Eu, às vezes, assim, eu fico pensando quantas vezes precisou voltar aqui o Eumano, a De Ângelis, né? E essas pessoas que hoje são uns exemplos para nós, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, o mundo já está feito. Nós temos 2 caminhos, o bem e o mal. Se você ficar fazendo o que você está fazendo hoje, você está retardando a sua vida. Você tem que estudar e tem que crescer e pôr em prática o seu crescimento. Também não adianta guardar só para você. Eu só vou ler mais 3 coisinhas aqui. Quando a boca sabe o que comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe o que pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Se nós temos um coração alegre, a tristeza some de perto da gente, porque não vai ter espaço para ela. Tá? Assim seja. Muito bom. Nós temos sentimentos, né, que estão enraizados dentro de nós. E não é fácil a gente mudar isso. Mas nós temos que persistir, como está escrito na nossa lição. Servir e marchar, sem esmorecer, movimentar-se, caminhar, né? Então, eu tenho uma sugestãozinha assim, que talvez ajude a gente ir superando as nossas dificuldades. Por exemplo, se eu quero melhorar um tipo de sentimento que eu tenho em relação aos outros, a indiferença, né? Trabalhe durante uma semana esse sentimento. O que você pode mudar desse sentimento para melhorar? Nós temos que trabalhar uma etapa de cada vez. Não pensem que a gente vai enumerar, como enumerou Emmanuel aqui na nossa lição, e nós vamos conseguir amanhã não praticar nada disso. Mentira, não é verdade.
Nós não conseguimos fazer isso dessa forma. Nós temos que trabalhar os nossos sentimentos. O primeiro ponto que a gente sempre fala, a gente sempre diz, sempre bate nessa tecla, é o autoconhecimento. Se autoconhecer, primordial, para que a gente mude os hábitos nocivos que nós temos enraizados em nós, né? Aí, fazer dessa forma. Pega uma semaninha, trabalha um sentimento. Na outra semana, trabalha outro. Essa semana eu vou trabalhar o amor. Essa semana, eu vou trabalhar a ajuda a moradores de rua. Né? E aí você vai moldando os seus sentimentos. Né? Você vai se entrosando com essas situações. É assim que eu acho que deve ser caminhado, por etapas. Né? Muito bem. Quem mais quer falar? Está aberto aí, pode. Vamos bater o papo, gente. Vamos lá. Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Vamos agradecer a Jesus por este ensinamento maravilhoso de hoje, né? Através dessa carta de Paulo aos Hebreus, que nos traz o caminho para servir e marchar. Servir e marchar o nosso mestre Jesus. Este é o nosso compromisso, primeiro, de nossa caminhada. Servir e marchar junto com Jesus em favor do amor, da harmonia, da paz, do bem, né? Que todos nós podemos colher. Agradecidos a Jesus, agradecidos a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que também sempre está junto de nós. Né? Especialmente hoje, Dr. Deolino também, né? Junto conosco, nos acompanhando, trazendo, clareando os ensinamentos que nos traz essa lição de hoje, né? Aonde nós podemos trilhar caminhos de construção de uma paz em toda a comunidade onde estamos, né? Levando esta energia maravilhosa que Jesus reserva a todos nós. Vamos pedir a Ele também que Ele possa abençoar, iluminar e conceder aos irmãos que estão com os nomes no nosso grupo, atravessando dificuldades, enfermidades, que possam ser atendidos, que possam ser curados pelas mãos divinas de Jesus, nos fortalecendo e trazendo o conforto a todas as necessidades. Que essa luz seja forte e viva em todos os corações. Jesus, que abençoe também os moradores de rua, que tanto amor necessitam, que tanto carinho precisam para serem fortalecidos e trilhar caminhos de se reerguerem e poderem estar mais próximos de nós. Porque, Pai, são todos nossos irmãos, são todos nossos irmãos, porque o nosso Pai é único, não é verdade? E assim que eles possam também receber este carinho. E nosso carinho também a todos os que estão em hospitais, em UTIs, atravessando dificuldades, que possa ser concedido a todos eles a paz, o amor de Jesus, para que sejam todos fortalecidos. Que a luz divina nos ilumine nesta noite.
que as nossas águas sejam fluidificadas em favor de nossa saúde espiritual, de nossa saúde física, que possamos receber esses bons fluidos nesta noite. E que o nosso lar seja local de luz e de amor. E assim, Jesus, em agradecimento a este momento maravilhoso desta noite, que pudemos receber um pouco mais de orientações dos teus ensinamentos, vamos dirigir a prece de Caritas. Prece de Caritas que tanta energia boa gera para todos nós, que ela possa nos fortalecer. E hoje, a prece de Caritas será feita pela Dani. Dani, você tem a palavra. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, recebam a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho. Que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado pela atenção de todos.